Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil, e com uma grande novidade. Estamos iniciando agora, nesse exato momento, um novo curso da Academia de Pregadores, Sala Teológica número 4. Muitos alunos nos solicitaram, nos pediram, e nós estamos começando este novo curso que vai, com toda certeza, lhe abençoar e lhe edificar muito, muito mais. Agora, nós vamos, então, mergulhar em vários e vários textos, como fizemos no Sala Teológica 1, 2 e 3, interpretando-os conforme a exegese bíblica nos recomenda e também dentro da teologia ortodoxa, respeitando as regras da hermenêutica e, claro, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Esta é uma regra importantíssima que nós não podemos nos esquecer de maneira nenhuma. Você é meu convidado para, neste momento, iniciarmos essa grande viagem pela Palavra de Deus, neste novo curso da Academia de Pregadores, o qual vai lhe enriquecer tremendamente, tanto de maneira intelectual quanto espiritual. E nós já vamos partir para, de fato, o nosso primeiro texto, onde nós analisaremos um versículo bíblico que está no livro do Apocalipse, que causa muitas confusões, às vezes, na interpretação do mesmo, por parte daqueles que, às vezes, não conhecem ou por falta de conhecimento teológico, histórico e também cultural dos tempos bíblicos, não conseguem enxergar a forma correta de interpretá-lo. Então vamos aí, na apresentação deste novo curso, mergulharmos neste tema tão interessante que está no livro do Apocalipse, dentro das cartas que Jesus enviou através de João, às 7 igrejas, aos seus respectivos pastores. Bom, está escrito assim, em Apocalipse 3, versículo 15, versículo 16, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que frase pesada que Jesus emitiu aos seus servos na igreja de Laodiceia, dizendo que eles eram absolutamente mornos e eles precisavam ser diferentes. Eles não estavam cumprindo o que deveriam cumprir. Eles precisavam viver uma vida diferenciada. Mas a questão é a pergunta da nossa aula de hoje. Por que Jesus chamou a igreja de Laodiceia de igreja morna? Bom, o interessante desta carta é que Jesus utilizou de características particulares da cidade de Laodiceia para falar da vida espiritual da igreja. Preste muita atenção no que nós vamos abordar agora. Na época em que o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, haviam 3 cidades próximas. 3 cidades próximas, Laodiceia, Hierápolis e também a cidade de Colossos. Laodiceia e Hierápolis, localizada a cerca de 9 quilômetros ao norte de Laodiceia, a cidade de Hierápolis ficava, e Colossos, localizada a cerca de 20 quilômetros da cidade de Laodiceia. A história dessas 3 cidades, elas estão intimamente ligadas, umbilicalmente ligadas, e por isso nós precisamos entender um pouquinho a respeito delas, para compreendermos o que foi que Jesus quis dizer com a expressão igreja morna para Laodiceia. Em primeiro lugar, Hierápolis. A cidade de Hierápolis, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, foi formosa por suas fontes quentes. Lá existiam algumas fontes de águas quentes, águas termais, águas terapêuticas, que a tornaram uma estadia temporária para tratamento de saúde. Por mais de 2000 anos, esta região tem sido conhecida por suas fontes termais das águas. Dizem que por conter propriedades curativas, terapêuticas, as pessoas vão para lá. Através dos séculos, as pessoas,
Acreditaram que as suas águas poderiam curar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade, desde o reumatismo, as doenças ósseas, as deficiências cerebrais. Essa era a crença e ainda é em muitas regiões e muitos lugares onde as pessoas vão para a cidade de Herápolis para tratarem nas águas termais que lá estão concentradas. A segunda cidade é a cidade de Colossos. A cidade de Colossos era mundialmente conhecida por suas águas frias que desciam das frias montanhas de Colossos e eram abundantemente potáveis e boa para beber, boa para se beber. Então eles bebiam dessas águas, águas frias, águas que eram águas límpidas, águas que poderiam ser consideradas águas minerais. Já a terceira cidade, que é a cidade de Laodiceia, que é a carta direcionada nesta ocasião, por sua vez, não tinha abastecimento de água próprio. Não existia um abastecimento de água próprio na cidade de Laodiceia, como havia em Herápolis e como havia em Colossos. Nessas três cidades haviam semelhanças por conta de águas, mas na cidade de Laodiceia a água era diferente. A água precisava ser canalizada em Laodiceia por duas fontes, ou das frias montanhas de Colossos, ou das terapêuticas fontes de águas quentes de Herápolis. Dessa forma, a cidade de Laodiceia era abastecida pelas águas dessas duas cidades através de canos feitos com blocos cúbicos de pedra de 3 pés de largura, ligados e cimentados entre si. Essa era a condição. Então, essas três cidades estão absolutamente ligadas umas às outras. Por quê? Porque elas possuíam fontes de águas, no caso da cidade de Colossos, no caso da cidade de Herápolis, e as águas que chegavam em Laodiceia eram diferentes. As águas de Laodiceia não eram fontes próprias. As águas de Laodiceia eram águas que eram canalizadas ou de Colossos ou de Herápolis. Isso é muito interessante. Vejam, quando essas duas fontes de água chegavam à cidade, diferente do que havia sido planejado, a água estava morna. A água, ela chegava em Laodiceia morna. Não chegava quente, nem chegava fria. Chegava morna. Em outras palavras, a água que chegava em Laodiceia não era quente, como as águas medicinais, curativas e terapêuticas de Herápolis, nem muito menos eram refrescantes como as águas puras, frias e refrigerantes das montanhas de Colossos. Elas eram um meio termo e nauseantes. Então elas não eram boas para se beber, nem boas para se banhar. Interessante que fica subentendido que, por um lado, a igreja de Laodiceia ela não fornecia nenhum refresco para o espiritualmente cansado. Aquele que estava na igreja de Laodiceia, infelizmente, de maneira triste, era uma pessoa absolutamente materialista, porque a cidade de Laodiceia era um centro econômico muito poderoso. Das 7 cidades que existiam lá no Apocalipse, a partir do capítulo 2, quando as cartas são escritas, as 7 cidades que representam todas as igrejas da Ásia Menor, a atual Turquia, a Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era a mais rica de todas, ao passo que a de Filadélfia era mais pobre. A mais rica economicamente era a de Laodiceia, era um centro medicinal, era um centro têxtil, existiam ali muitas formas de comércio abundante, existia uma faculdade de medicina especializada em oftalmologia, eles tinham uma indústria têxtil muito poderosa, com as suas roupas através das lãs, que eram lãs pretas, muito raras, que eles vendiam a preço caríssimo. Trabalhavam com colírios caríssimos também que eles vendiam. Tinha muito ouro, existia muita riqueza naquela cidade. Mas era uma cidade morna, espiritualmente falando, assim como as águas que lá estavam. E Jesus, conhecendo a geografia e a hidrografia dessa região, do Vale de Lico, ele faz uma ligação entre a vida espiritual da igreja de Laodiceia
e a sua hidrografia, a sua geografia. Muito, muito interessante e curioso como Jesus sempre gostou de trabalhar questões do cotidiano dos habitantes do primeiro século para que eles pudessem entender a sua palavra, a sua mensagem. Vejam, então fica subentendido isso. Não existia refresco espiritual para os crentes que estavam ali. Ela estava apenas morna, cuidando apenas em conseguir riquezas, achando que tinham tudo. Eles clamam, dizendo, não, nós somos ricos, somos fartos, não temos nenhuma falta. E Jesus disse a eles, vocês que pensam que na verdade vocês são pobres, cegos e nus, falta colírio para os olhos. Vocês precisam comprar vestes brancas, vocês precisam ter santificação, e começa a exortar. Vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos. E como vocês são mornos, eu vou vomitá-los da minha boca, porque eu não tenho nenhum prazer em trazê-los para dentro. É isso que causam águas mornas, causam náuseas, causam ânsia de vômito. E Jesus usa essa analogia para mostrar a eles que eles estavam causando náuseas no Senhor, porque eram materialistas ao extremo. É como o povo que nós conhecemos hoje, os nossos contemporâneos. Aqui no século XXI nós temos visto isso de maneira abundante. Lamentavelmente, algumas igrejas têm se materializado ao ponto de acharem que nem precisam mais de Jesus. Porém, se esquecem que no versículo 20, Jesus está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Está batendo porque está do lado de fora, está querendo entrar, mas a igreja ainda não se apercebeu que ele não está no meio dela, está do lado de fora. E precisa entrar, ele quer cear com ela, ele quer ter comunhão com ela, ele quer se relacionar com ela, mas ela está longe dele, ela está distante dele, ela precisa se aproximar, porque ele quer abençoá-la. É isso que acontece. Então vejam, tranquilamente, podemos fazer um paralelo entre a igreja de Laodiceia e a parábola do bom samaritano. Sabiam disso? Nessa parábola vemos nitidamente como que os que se diziam filhos de Deus tratavam aquele homem que foi espancado pelos salteadores. Nesta parábola, vemos claramente como os religiosos da época de Jesus, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, tratavam o povo com indiferença. Se tem uma coisa terrível que pode acontecer nas nossas vidas, é a indiferença. E uma pessoa morna na fé, morna na família, morna na espiritualidade, morna na profissão, morna nos sentimentos, ela gera essa ânsia no Senhor. E Jesus não quer que isso aconteça conosco. Pelo contrário, Ele quer que nós sejamos quentes, cheios do fogo espiritual, do avivamento poderoso que somente o Espírito Santo pode trazer para as nossas vidas. Você precisa disso, eu preciso disso, nós precisamos deste fogo que aquece a nossa vida, que aquece as nossas fontes, que aquece a nossa originalidade, que traz à tona a nossa essência de cristãos. Isso é o que Deus quer, isso é o que Jesus está requerendo da igreja de Laodiceia. Porque percebam, o detalhe da igreja de Laodiceia é muito curioso. Jesus não repreende a igreja de Laodiceia por haver prostituição, por haver heresias, por haver distorções doutrinárias, por haver falsos ensinamentos, por haver falsos mestres. Não, é diferente das outras igrejas. Os pecados de Laodiceia não são pecados aparentes, não são pecados visíveis, são pecados intrínsecos à igreja, são pecados que estão ocultos, são pecados que não são aqueles que nós conhecemos tão bem nas outras igrejas, são pecados terríveis, talvez até piores do que os outros que eu acabei de citar, porque é a indiferença, é o pecado da mornidão, tanto fez, tanto faz. Se estiver assim, está ok. Se estiver de outro jeito, também está. Se tiver batismo no Espírito Santo, tudo bem. Se não tiver, tudo bem da mesma forma. Se houver salvação na igreja, ok. Se não houver,
está ok do mesmo jeito. Não há nenhum entusiasmo, não há nenhuma preocupação com o reino, não há fervor espiritual. As pessoas vivem indiferentes com o reino, com a palavra, com Deus, com o conhecimento, não querem ter comunhão com Ele. Isso é uma igreja morna, uma igreja que não vivencia as experiências poderosas do Espírito Santo que ela tem o direito de usufruir. Esse é o grande detalhe. Nós não podemos admitir que isso aconteça nas nossas igrejas. Nós, pentecostais, somos um povo diferenciado. Temos em nós esse ímpeto de pregar, ímpeto de viver o Evangelho,